Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade que nós temos de entrar na sua casa, de estabelecer este momento de comunhão. É interessante a gente compreender a palavra comunhão. A gente tem alguma coisa em comum. Comungar é a gente receber um pouco do outro em nós. E quando o outro entra em nós, de alguma maneira, nós também entramos na vida do outro. É por isso que a igreja faz sempre, esparrama o tempo todo o desejo, de estabelecer comunhão. A igreja vive para fazer a comunhão. E essa comunhão tem como base a pessoa de Jesus. Nós o recebemos através dos sacramentos. Nós o recebemos através da pregação que a igreja faz. Nós o recebemos através do testemunho que a igreja vive. E quando eu digo igreja, eu digo todos nós. Estabelecer comunhão é colocar a mesa e a gente se sentar nessa mesa. E aqui o programa Direção Espiritual tem uma proposta de fazer comunhão com você através da vida. Que você vive, que eu vivo, que as pessoas partilham, que as pessoas entregam. E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Um nome bonito, não é? Flor de Lis é um nome poético, inspira muita coisa bonita. Eu a vi por acaso num canal de televisão, ela estava dando uma entrevista. A pauta do programa era a adoção. A gente sabe o quanto que existem muitas crianças necessitando de adoção pelos lares do Brasil, pelos lares de apoio, Não este lar que tem pai, que tem mãe, mas esses lugares onde as crianças esquecidas são deixadas. Onde as crianças que não têm pai, as crianças que foram maltratadas, que vieram ao mundo de qualquer jeito. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma palavra para mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças, aos poucos. Fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Eu escrevi sobre ela. E no momento que eu escrevia, eu me recordei daquela canção Flor de Lis do Djavan, que você já deve ter escutado. O Djavan é um grande compositor alagoano, um homem que tem uma sensibilidade muito grande, um poeta, que fez uma música que se chama Flor de Lis, cuja matéria-prima da canção é a rejeição de um amor que não deu certo. Alguma coisa que deu errado ali, que o fez sofrer, que o magoou. E aí que está a beleza da canção. É um conteúdo triste dentro de uma moldura feliz. Aí ele nos distrai, a tristeza não fica tão grande assim. A melodia que ele emprestou para a letra é tão bonita que nós não percebemos a tristeza que existe naquela história. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado
e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi julgada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha. De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo. Se encantar permitindo que no coração nasça a solidariedade. A comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade. E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente. Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: "Eu amo você." E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: "Eu amo você." Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime. Não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso.
É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor, fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa. É o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra. Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus. Assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo. Ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é... Não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né, amarrada com um lençol, aquele monte de roupa suja, e a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando, aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava, cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo. Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto.
traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava. Que nós dizemos, quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque é julgar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal, o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água, para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem. Resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil, quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também, sejamos assim também. Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação: fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo.